retorno e me abrigo na Sangha. Aqui estou de novo nesta segunda-feira, nesse friozinho de São Paulo, e podemos junto comigo está aqui hoje a monja Zenchu Sensei, e juntas fizemos essa abertura de retorno e me abrigo em Buda, Buda o ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma é a lei verdadeira e Sangha, a comunidade, as pessoas que praticam juntas e que se estimulam para que juntas possamos acessar a verdade, o caminho e viver em harmonia. Atualmente, muitas pessoas têm ficado deprimidas, a depressão tem sido considerada a doença do século. As dificuldades de lidar com as insatisfações da existência, não é? Como é que você tem lidado com suas insatisfações? O primeiro ensinamento de Buda, depois que ele tem a sua experiência mística, esse nosso príncipe que vai à procura de um conhecimento, a primeira experiência que ele tem, ele vai dizer exatamente isso, que sofrimento, dukkha, existe, são insatisfações. É uma realidade, não é mentira, não é invenção da sua mente. Algumas pessoas falam quando alguém está com depressão, está com preguiça, não quer fazer nada, se fosse lavar roupa não estava assim, se estivesse trabalhando não estava assim, mas não é bem, parece que o caso não é bem esse. A depressão existe, é uma doença, alguns casos, conforme mais graves, precisam tomar um remédio. E o que é interessante é que se você está tomando algum remédio antidepressivo, ele faz um efeito temporário. E é durante esse efeito desse remédio que você tem que fazer um esforço, porque ele vai dar um estímulo. E nesse estímulo, saia de casa, saia da cama, saia desse estado moroso, vá fazer uma atividade física, procure um grupo de estudos, procure uma meditação, um templo, um lugar onde você vai ser acolhido e pode ajudar a se libertar dessas amarras. São amarras físicas, são amarras psíquicas, são amarras emocionais. E nós temos que conhecer em profundidade a nossa mente. Todo o ensinamento de Buda, ele começa exatamente dizendo isso. O sofrimento existe, e existe uma causa para este sofrimento. Mas também existe um estado de libertação chamado Nirvana. Existe um caminho de prática que nos leva a essa libertação. Então, o grande ensinamento é este. A depressão, o sofrimento, a tristeza, os problemas, as insatisfações existem, são reais, não são fabricações da sua mente, mas ao mesmo tempo elas têm causas e é possível você acessar a libertação. O próprio Shakyamuni Buda passou por grandes sofrimentos, grandes provas e conseguiu libertar-se. E por isso ele dizia, é da minha própria experiência que falo. Você pode falar da sua própria experiência também, que é possível atravessar momentos difíceis na existência, mas que a superação é possível. E hoje está aqui conosco a monja Zenchu. O nome dela é muito bonito. Zen é de meditação e Chu é entrega, confiança, fé, a profunda devoção, a pessoa que realmente está comprometida com o Zen. E a monja Zenchu Sensei passou por grandes dificuldades este ano, né? Teve uma trombose vascular cerebral e as suas experiências vem muito a contribuir com o que eu estou falando hoje, porque houve momentos em que mesmo no hospital, quando sentia muita dor, ela dizia, como isso está tudo feio e desagradável. E a dor passava, a dor não é fixa nem permanente, e aí ela se sentia bem e alegria. Não só dores físicas como aquela mesmo sentiu, mas algumas de nós passamos por grandes dores emocionais, psíquicas, perdas. Perdemos pessoas que amamos, pode ser filhos, amigos, pais, irmãos, companheiros. Perdemos o emprego,
Perdemos amigos no sentido que perdemos a fé em pessoas que nos enganam, que nos traem. Há várias perdas neste mundo, há várias dores e sofrimentos, mas observem que elas não são fixas nem permanentes. Não é assim, monja Zenchu? Ai, Sensei, boa noite. Obrigada por ter me convidado. Efetivamente, eu tive esse momento muito forte na minha vida de perceber como uma causa física, que era uma dor intensa, distorcia completamente a realidade. E como a senhora estava falando, para o sofrimento, existe uma causa. No meu caso, nesse momento, foi a dor. Mas o mais interessante que eu vivi muito depois de sair do processo de ficar interna no hospital, foi ver que efetivamente existe um momento de muita dor, onde tudo fica escuro, as pessoas são ruins, a gente só enxerga sentimentos baixos, sujos, né? E depois outro momento de euforia, quando passava a dor, em que todos eram anjinhos, tudo era luz, tudo era beleza, música. Mas os dois, embora reais, não era o que estava realmente acontecendo. Entre esses dois períodos está o que está acontecendo, a realidade. E quando eu percebi isso, uma vez que a dor passava e tinha alegria, não alegria fictícia de ver anjinhos, eu vi o contentamento da vida de estar viva. Eu vi esse contentamento em mim. E é nisso que estou fazendo agora a minha prática. Reproduzir dentro de mim, tentar entrar em comunicação, em harmonia, em contato com o que está acontecendo, que não é nem ruim, nem lindo, é mais do que isso, é maravilhoso. É o que está acontecendo e ele é suficiente para encher o corpo, a mente de um pleno contentamento de estar vivo, de poder enxergar simplesmente o que está na frente da gente. É muito importante o que a monja Zenchu Sensei fala, porque é um dos ensinamentos principais de Siddhartha Gautama, que vai se tornar o Shakyamuni Buda. Descobrir o contentamento com a existência. E o contentamento com a existência não é só quando tudo está bem, quando o meu emprego é seguro, quando meus relacionamentos de amor são correspondidos, quando tenho bom salário, quando as pessoas são harmoniosas e o que eu quero fazer dá certo. O contentamento com a existência inclusive quando as coisas não estão dando muito certo. Inclui até aquele dia em que alguém pode mandar você embora. Minha irmã ficou muito triste, ela trabalhou mais de 30 anos na Santa Casa de São Paulo. Ela mandou uma pequena mensagem no Facebook, que ela é responsável pelo departamento de reumatologia, e que foi despedida sem aviso prévio, sem cuidado. Aquele cuidado que hoje em dia os médicos tanto fazem questão de dar a seus pacientes, aquela ternura, aquele acompanhamento, aquela precisão de observação e de fazer com que o paciente se sinta bem, e de repente uma médica não recebeu isso dos administradores do hospital e ficou muito magoada porque ficamos. Mas ela mesma escreveu: essa minha mágoa provavelmente vai durar 7 dias. O luto dura 7 dias. A tristeza dura 7 dias. Não há nada fixo e nada permanente. E percebemos isto. Não significa que nunca vamos ter tristezas nem desapontamentos. Eles fazem parte da nossa existência, mas não nos destroem. Nós não ficamos lá no fundo. Nós sabemos e às vezes precisamos chegar muito fundo para dar um impulso para frente. Esses dias um jovem veio falar comigo. Ele é um professor de educação física. E eu disse a ele: como é que você está? E ele disse assim: estou bem, mas a crise, as coisas não estão indo tão bem. Eu falei: que interessante, porque às vezes as crises é que nos fazem ter novas soluções para questões. Nos tiram de uma área de conforto. E quando saímos dessa área de conforto, vamos procurar encontrar soluções melhores.
Às vezes nós temos que ir um pouquinho para trás para pegar um impulso forte e dar um salto maior. Então, se a sua vida está passando por uma crise, uma dificuldade, que não é só do Brasil, que não é só de São Paulo, que não é só da empresa que você pode estar trabalhando, isso está acontecendo no mundo, em muitos lugares diferentes. Saiba que é uma oportunidade e não perca o contentamento com a existência. Uma outra coisa importante, por isso eu gosto de ter a presença aqui da monja Zenchu Sensei, é que ela sai, eu sou aqui de São Paulo, eu nasci em São Paulo, a gente fica meio acostumado, né? Acostumado com os prédios, com o trânsito, com a multidão pelas ruas. Aqui a Avenida Paulista, essa hora, para quem não costuma vir, é quase esquina da Rua Augusta, é uma multidão de pessoas andando na rua para todos os lados, né? E a monja Zenchu fala como São Paulo é bonita. Você pode nos dizer isso um pouquinho? Pois não, Sensei. Eu acho que porque tem um olhar não maior nem melhor. Simplesmente já morei em vários lugares e eu posso apreciar a beleza de São Paulo, que é feita de... Essa grande beleza, o conjunto da beleza de São Paulo, é feita de pequenas belezas. Não são só os prédios, são as árvores floridas, as pessoas que respondem com um sorriso, falam que na grande cidade não tem nada disso. Mentira! Eu cumprimento os garis que varrem em frente da onde eu moro e todos me respondem sorrindo. Pessoas humildes, sabe, que estão cansados com o trabalho, pela frente essa subida do Pacaembu, varrendo as folhas, todos sempre me sorriem. No supermercado, eles sorriem, e essa beleza de São Paulo, que a gente vê um ônibus que chegou e um cobrador dá o bom dia quando a gente dá também para ele. Essa beleza de São Paulo. Não só que o prédio é isto, que é cinza. Cinza, o olho que enxerga a cor de cinza. Está cheio de cor, de som, de cheiros. E essa é a beleza que eu vejo todo dia em São Paulo. É muito interessante isso, porque falava antigamente que São Paulo era uma cidade cinzenta, né? E eu tenho uma jovem que faz a corrida lá na praça do estádio. E a primeira vez que ela veio, ela só corria no Ibirapuera. Ela dizia, aqui não tem árvores. Eu falei, como que não tem? E de repente ela se deu conta que a praça do estádio do Pacaembu tem muitas árvores e muitos pássaros. Às vezes nós não ouvimos, nós pegamos certos jargões e vamos repetindo frases e acabamos acreditando em alguma coisa que não é verdadeira. Isso causa sofrimento, é poluição mental. Nós podemos poluir a nossa mente com filmes que vemos, com programas que são muito violentos, com escolhas de palavras e de percepção da realidade. O que é a depressão? Parte do processo depressivo e um dos sintomas, não é tudo isso, mas um dos sintomas, na pessoa que só vê o que está ruim, não vê nada bom. Pergunta para uma pessoa que foi bom hoje, nada. Não percebeu o pássaro cantando, não percebeu o sol hoje que se escondia entre as nuvens e aparecia de novo, a chuva que também é boa. A cidade é tão linda, as pessoas são bonitas, se você for capaz de falar com elas de verdade, sem expectativas. E se alguém não te responde bem, essa pessoa não está bem hoje, por que você vai ficar brava? Por que isso vai incomodar tanto você? Mantenha o seu coração aceso, mantenha esse contentamento com a existência. Buda falava que nós, seres humanos, podemos ser comparados com 4 tipos de cavalos. Um dos cavalos, ao ver a sombra do chicote, galopa, o outro tem que levar uma chicotada, outra chicotada tem que ser tão profunda que vai até os ossos, e o último tem que quebrar quase que tudo, né? Às vezes a pessoa tem que passar por um sofrimento muito grande, uma dor, um desespero muito forte para poder despertar para a beleza da vida. Essa beleza de uma realidade que é passageira, que é transitória, que não é fixa, que está o tempo todo em movimento e que nós também somos agentes que direcionamos esse movimento. Abra seus olhos. Perceba a beleza em uma gota d'água, num sorriso, num gesto, numa cor, num movimento. Ela está em toda parte, está em você, no seu olhar.
Aquele que não conhece o contentamento é infeliz mesmo vivendo em um grande castelo. Na época de Buda tinha os castelos, hoje nós não temos tantos castelos, né? Temos mansões, grandes apartamentos e pessoas que às vezes são muito infelizes dentro delas. Uma vez conheci uma senhora muito rica, o marido muito poderoso, com grandes investimentos, e ela dizia para mim: meu melhor amigo é o meu travesseiro. Eu só quero dormir. A vida não tem sentido, perdeu o sentido. Que tristeza, não é? E ao mesmo tempo nós podemos encontrar outras pessoas, às vezes a vizinha dela, dizendo como a vida é linda, como é agradável morar nesse prédio, como é bom ter esse jardim, que bom que meu marido criou causas e condições e eu pude ajudá-lo a ter sucesso profissional e nós vivemos bem. A mesma situação, o mesmo prédio, apartamentos muito semelhantes, duas vizinhas. Uma que aprecia a sua vida e a outra não. E independe se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se tem saúde ou não tem saúde. Porque algumas pessoas dizem: ah, monja, mas se a gente tiver saúde está tudo bem. Nem sempre. Nem sempre. Acho que ontem morreu uma atriz que teve câncer, quase se curou, mas não se curou e morreu. Mas ela soube apreciar a sua vida. Ela apreciou o tratamento, apreciou a dificuldade. Sofreu? Claro que sim. Parentes e amigos à sua volta sofreram? Claro que sim. Mas ao mesmo tempo a chama da vida e da existência é maior do que isto. E deixa uma memória, um lastro de luz por onde passou. De alegria, de força, de esperança. E a esperança não termina com a morte. Morrer não é o fim. É apenas uma passagem leve, que seja suave, que seja tranquila e que seja de luz. Um personagem de Shakespeare chamado Polônio, no Hamlet, que ele dizia: sê fiel a teu verdadeiro ser e segue-o como a noite segue ao dia. Assim não poderá ser falso a pessoa alguma. Nós sempre queremos conhecer o nosso eu verdadeiro. Conhecer e ser fiel à nossa essência verdadeira. Às vezes temos uma imagem, uma fantasia de alguma coisa chamada eu verdadeiro, como se fosse uma entidade flutuando. Mas podemos descobrir o que é. Se tivéssemos que definir o que é o eu verdadeiro, o que você diria? Vamos pensar um instante juntos. Será que algum tipo de funcionamento do homem e da mulher em que não existe uma motivação centrada em si próprio? Essa pessoa não seria humana. Se nós entendemos que alguém é humano, sempre estamos centrados em nós, seria, de outro lado, completamente humana. Mas não como costumamos pensar. Quando lutamos pela vida, percebemos os defeitos de nossas relações com esta ou aquela pessoa, com nosso trabalho ou outra atividade em particular. Um de nossos maiores erros é a ideia de estar relacionado com esta pessoa ou com essa situação. Vamos supor que eu seja casada. O modo comum de pensar em casamento é: estou casada com ele. Quando eu disser com ele, existem nós dois. E no verdadeiro eu, não há dois. O verdadeiro eu desconhece separações. Pode parecer que eu esteja casada com ele, mas o verdadeiro eu
Vamos chamá-lo de um infinito potencial de energia. Desconhece separações. Infinito potencial de energia. O verdadeiro eu configura-se em vários padrões de forma, mas permanece um eu só, um potencial só de energia. Quando digo que estou casada com você, ou que tenho um carro, ou que tenho 4 filhos, na forma cotidiana de me expressar é assim mesmo. No entanto, precisamos enxergar que, na verdade, não é bem assim. Não estou casada com alguém ou com alguma coisa. Eu sou aquela pessoa, aquela coisa. O verdadeiro eu desconhece separações. O que fazemos em termos práticos? Podemos dizer isso é bonito. Os difíceis problemas que ocorrem na nossa vida. Trabalho pode apresentar desafios imensos. Filhos, pais, quaisquer relações. Se estou casada com alguém muito difícil e que os filhos estão sofrendo, devemos nos tornar esse sofrimento. É a única maneira de crescer. Como é que isso se aplica? O que fazer? É difícil. Sempre queremos achar a mudança no outro. Queremos que a outra pessoa mude. Na minha comunidade, às vezes os praticantes, as praticantes entre si vão criando certas antipatias, porque as pessoas não correspondem à ideia que fazem de como o outro deveria ser. E não consegue, por um momento, tornar-se esse outro. É uma frase antiga de um mestre indígena, de um pajé muito antigo, que dizia: caminhe um dia em meus sapatos. Se nós pudermos apenas isso, por breves instantes, deixarmos de pensar no que eu acho que é bom e como que o mundo e as pessoas deveriam ser, e apenas nos tornarmos simplesmente abertos ao conhecimento e ao encontro, a vida é fácil, a vida é leve e é suave. Eu estava lendo para vocês um trecho de uma das minhas professoras, minhas primeiras professoras no Dharma, que se chamava Charlotte Jokubeck. É um livro que não tem mais, ele está em algum sebo, você pode encontrar, chama Sempre Zen. E ela diz que geralmente estamos muito distantes desse nosso eu verdadeiro, da essência do nosso ser, e procurando apenas satisfazer o nosso eu menor. Eu acho que a experiência da monja Zenchu Sensei, essa sua experiência de quase morte, de sofrimento, de muita dor, fez com que ela pudesse acessar alguma coisa que nós chamamos a essência do ser. E por isso ela descobriu o contentamento com a existência. Não é assim? Pois sim, Sensei. Só que eu queria falar também uma coisa que a senhora sempre disse, porque todos nossos mestres de Shakyamuni Buda, até os momentos atuais, falam. Esse acessar, esse entrever, esse intuir, esse estar em contato com esse contentamento, também passa. Não é uma coisa fixa, sabe? Que eu cheguei, consegui, não tem nada para conseguir, não tem nada para chegar, não tem nada que eu possa dizer, sabe? Uma coisa concreta. Não, é uma sensação que a gente entende quando a gente flui com o contentamento. A gente se torna esse contentamento e assim como se torna, o fluxo muda e a gente muda também com o fluxo e passa a outro estado. Mas é tão bom que a gente vai atrás sem ir. Porque o querer ir é que atrapalha. Parece uma contradição, mas não é. E tudo que está falando minha mestra, que falaram os grandes mestres, é isso. É ser o que a gente é, nada além disso. E então, sendo o que somos, nada nos separa do que é. E o que é a essência verdadeira. Agradeço pela sua presença.
Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.